te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, dia 19 de junho, segunda-feira, 25ª semana do ano. Temos 52, já estamos na 25ª. Parece que o ano começou ontem, né? E já estamos na metade do ano. Mas muito obrigado pela sua companhia. Mais um dia. Espero que mais essa semana e também as próximas. E dando continuidade, então, à nossa leitura e reflexão bíblica, refletindo no livro de Salmos. Hoje, Salmos 127 e 128. Esses salmos são mais curtos, então nós estamos indo de 2 em 2 para irmos um pouco mais rápido, né? E depois darmos início, então, a um próximo livro, tá? Mas muito obrigado pela sua companhia. Que você possa compartilhar, chamar outros para estarem conosco nessa manhã. Se não puder, então fica gravado e você pode compartilhar depois. Mas não esqueça de fazer esse compartilhamento para que outros tenham então acesso e tenham condições de, juntamente conosco, lerem e refletirem a palavra de Deus, na palavra de Deus, porque esse é o nosso objetivo, né? Temos já por diversas vezes pessoas que muitas vezes comentam o fato de não entenderem aquilo que leem. Então nós temos a oportunidade de ler e dar um pouco de explicação aqui, para que as pessoas entendam e tomem gosto, né, pela leitura e pela reflexão da palavra, tá bom? Então você pode ser um colaborador para que isso aconteça, tá bom? Muito bem, hoje o Salmo, então, 127, depois o 128, nós vamos ler. E o Salmo 127 é um salmo de sabedoria e é o 8º cântico dos degraus. É um dos 2 salmos atribuídos ao rei Salomão. O outro é o Salmo 72. É também conhecido como Salmo de Ascensão e Salmo de Sabedoria, e fala sobre a bênção de Deus na vida familiar, tá? Lembrando que os cânticos de degraus, então, são 15, mais uma vez repetimos, e vamos falando diversas vezes para que fique gravado em nossa memória. Então, são 15 cânticos que eram cantados pelos peregrinos que saíam das suas cidades, aldeias, vilarejos e iam para Jerusalém, alguns andando muito tempo, enfrentando muitas dificuldades e muitos perigos, iam cantando e motivando o seu coração para chegar em Jerusalém e participarem das 3 festas anuais, das mais importantes, Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos, tá? Quando chegavam lá, também continuavam cantando, e também tem uma relação com a questão dos 15 degraus para subir a escadaria do templo em Jerusalém, e por isso aqui temos também o cântico de degraus, que são 15 cânticos. Esse é o 8º, então, que nós estamos lendo. O rei Salomão destaca que confiar em Deus traz benefícios domésticos que o trabalho duro por si só não pode oferecer. Há muitos que pensam que de trabalhar e trabalhar, podem abençoar tanto a sua família de que eles não precisam de nada, quando na realidade o que mais se precisa numa família é a companhia, são os relacionamentos, mais do que as coisas. Mais do que ter, é preciso ser, é estar com a família, é viver com a família, né? E não apenas fornecer à família elementos, objetos, dinheiro, riquezas, o que seja, sem que haja vida com a família, ok? E é sobre isso que o salmista aqui fala, tá? Então o salmo ele oferece uma poderosa mensagem de sabedoria e de encorajamento para todos os que buscam viver as suas vidas com fé e confiança em Deus. Então isso nos lembra da importância de reconhecer o envolvimento ativo de Deus em todas as áreas da nossa vida e de confiar na sua provisão, né, e orientação para as nossas necessidades e para o nosso sucesso diário.
Então, ao navegarmos pelos desafios e pelas oportunidades da vida, né, é que esse salmo, então, sirva como um lembrete da esperança e da paz que nós temos em Cristo, e da sabedoria e da orientação que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Essa palavra, então, que nos edifica e nos mostra o caminho. Porque ela é lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, tá bom? Então, nós vemos aqui claramente essas declarações. Ele diz aqui o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, tá? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ok? E aí ele continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tá? Então tudo será inútil se você não estiver fazendo isso no Senhor e para o Senhor. Então, os versículos 1 e 2 desse salmo destacam justamente a futilidade do trabalho sem fé. Salomão nos lembra, né, que é tolo, é frustrante, é inútil tentar realizar projetos sem buscar a bênção de Deus. Tá? Então você vai tentar realizar projetos sem buscar a ajuda de Deus, então você vai estar trabalhando em vão, é o que diz o texto, né? Trabalhando em vão. Então isso se aplica à construção de uma casa, ao estabelecimento de uma família, de um lar, e até mesmo a tarefa maior de defender uma cidade, né? Defender uma comunidade. Então trabalhar duro por longas horas, né, só lhe renderá cansaço. Você não será edificado se isso não for feito no Senhor e para o Senhor. Por outro lado, aqueles que confiam no Senhor experimentam descanso, mesmo em meio à labuta do dia a dia. Então, Salomão não está denegrindo o trabalho duro, mas sim advogando pela dependência do Senhor enquanto se trabalha. Então, enquanto você trabalha, se você depende do Senhor, será bem-aventurado. Senão, o seu trabalho será totalmente inútil, em vão. Você vai trabalhar e não vai edificar a sua casa. Você vai trabalhar e realmente não vai conseguir manter, né, a sua família num relacionamento, numa unidade necessária, né? Assim como se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ter aí, né, muitas formas de segurança ou de pseudo-segurança, mas se o Senhor não estiver ao nosso lado, nada disso adiantará, tá? E ele continua, né, dizendo que inútil será levantar de madrugada, né? Você trabalhar, repousar tarde, comer pão de dores, ou seja, tanto trabalho, tantas atividades, tantas coisas, porque o Senhor dá o sono àqueles que são seus, né? Ele supre as necessidades, mesmo quando esses estão dormindo e não necessariamente trabalhando, tá? Versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, feliz, o homem que deles enche a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, os versículos de 3 aqui destacam as bênçãos providenciais de Deus. Salomão nos lembra que muitas das melhores bênçãos da vida vêm como presente de Deus. Os filhos, ele diz aqui no Salmo, eles são um presente de Deus, eles são uma grande bênção que nós recebemos. Deus os dá a um casal, né, ou os retém conforme escolher, independentemente de quanto o marido e a esposa lutam para obtê-los. O Senhor dá quando ele deseja dar. O Senhor dá se ele desejar dar. Tá? E exatamente isso que ele demonstra aqui. E dentro dessa sabedoria mosaica, dentro dessas palavras, Deus prometeu abençoar os piedosos com filhos. Tá? Isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Né? Que os filhos são uma bênção para a família. Então isso é muito importante, né? Ele faz essa
menção clara de Deuteronômio capítulo 28. Então, os filhos são uma grande bênção. E é importante nós concluirmos isso, da bênção de Deus para com a sua e para com a minha família. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, no tempo do rei Salomão, que escreveu aqui esse salmo, os filhos adultos normalmente cuidavam dos seus pais na velhice. Eles tinham essa responsabilidade de cuidar dos pais na velhice, diferente de muitos lugares nos dias de hoje, e olhando para o nosso país também, de que muitas vezes os filhos colocam os seus pais em qualquer outro lugar, ou os deixam sós, né? Ou então os colocam no asilo, mas não cuidam dos seus pais na sua velhice. Era a responsabilidade dos filhos cuidar dos seus pais na velhice. Esses filhos os defenderiam, né, conforme os pais então se tornassem cada vez mais dependentes e vulneráveis. Então os filhos estariam ali para defender os seus pais, tá? E justamente cuidar deles, né? É isso que Salomão tem em mente aqui quando ele fala sobre isso. Os filhos são uma defesa para os seus pais contra os inimigos externos e internos, tá? Ele fala aqui sobre o fato de que eles são como flechas na mão de um homem poderoso. As flechas defendem justamente contra invasores atacantes, né? Então esses filhos protegeriam os seus pais. Negociar a porta, quando ele fala a respeito disso, né? Ele fala aqui, né? Os filhos são a herança do Senhor, fruto do seu frente e um galardão. Então ele diz que são flechas como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade, né? Então ele fala sobre esse cuidado dos pais com seus filhos. Eles também tinham dentro da sua cultura o fato de negociar a defesa dos pais então contra esses inimigos, né? Porque muitas vezes os pais se tornavam como manobra na mão de muitas pessoas, já pela sua falta de capacidade, muitas vezes, de discernir as coisas, né? Então muitos tentavam ludibriar essas pessoas mais velhas, enrolar essas pessoas mais velhas, né? E então, com as suas manobras, queriam envergonhar os filhos, envergonhar a família, e os filhos então não permitiriam que isso acontecesse. Os filhos então seriam como uma espécie de apólice de seguro, né? E aí então poderiam cuidar exatamente dos seus pais nesse momento tão vulnerável. Então diz que eles são um presente do Senhor na vida então desses, tá? Eles não serão confundidos então, como ele diz aqui, mas falarão com os seus inimigos à porta, na porta da cidade. Então todas as demandas eram tratadas e eles não seriam enrolados, né, pelos mais espertinhos, tá? Então os piedosos precisam reconhecer que as pessoas nunca são autossuficientes, né? Devemos tudo que possuímos à providência de Deus, ao cuidado de Deus. E consequentemente devemos evitar a armadilha de depender totalmente de nós mesmos, né? Para tudo que nós precisamos na vida. Nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. E os filhos precisam dos seus pais e os pais precisam dos seus filhos. Nós devemos confiar em Deus enquanto nós trabalhamos duro, e reconhecemos os bons presentes de Deus e o quanto Ele quer cuidar de nós, né, em cada momento da vida, enquanto nós dependemos dEle. Porque trabalhar sem a sua dependência será inútil, será em vão, como nós acabamos de ver no começo desse salmo. Então, como destaca a citação, né, final, nenhum sacrifício humano ou trabalho árduo pode realizar muito, né? A menos que a bênção do Senhor esteja junto com o seu povo, tá? Então ele diz que ele será bem-aventurado o homem que tem esses seus filhos ao seu redor para poder ajudá-los, né, em todos os sentidos e acolhê-los e acudi-los nas suas necessidades. Em resumo, então, o Salmo 127 enfatiza a importância da confiança em Deus e em todas as áreas da vida, incluindo o trabalho e a família. Salomão, então, reconhece que, embora o trabalho árduo seja essencial, ele é insuficiente sem a bênção de Deus, tá? Destaca a importância dos filhos como um presente de Deus para a vida familiar, né? E nos lembra que
mesmo sendo trabalhadores, né, nós não seremos bem-sucedidos se nós não tivermos Deus presente em nossa vida. Então, nós devemos confiar nas suas boas dádivas, né, para encontrar, então, paz e segurança naquilo que nós fazemos e no meio também da nossa família, ok? Então, é sobre isso que o Salmo 127 fala. Salmo 128, tá? Ele termina o 127 falando sobre a bem-aventurança, né? E começa o Salmo 128 falando sobre bem-aventurança também. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 128, então, é o 9º cântico dos degraus, né? E esse cântico fala sobre a bem-aventurança de todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, esse salmo começa a falar sobre esse cuidado de Deus e sobre o fato de que nós precisamos ser sábios para andar nos caminhos do Senhor, e aí, fazendo assim, nós seremos felizes, seremos bem-aventurados. Como o Salmo 127, esse salmo agora também trata das bênçãos de Deus no lar, né, e na família, tá? As festas do Antigo Testamento, as festas em Israel, eram celebrações de cunho familiar. Então, em sua ida à Cidade Santa para participar das festas, as famílias iam encontrando outras famílias e mutuamente elas celebravam a benignidade de Deus na sua vida. Então, nós falamos sobre essa comunhão, sobre esse encontro, e o Salmo 133 vai falar exatamente sobre isso, né? Então, havia esse encontro, esse entrelaçamento também de amigos que se viam nestas celebrações, nessas festas anuais. Não se viam constantemente, mas nesse momento era um momento de alegria para eles. Então, a palavra bem-aventurado aqui, abençoar, é usada 4 vezes no Salmo aqui, né? E 2 vezes essa palavra abençoar, ela tem o significado de feliz, bem-aventurado, e outras 2 vezes, nos versículos 4 e 5, a palavra tem o significado de abençoado pelo Senhor. Então, o Salmo começa com uma declaração resumida de bênção, afirmando que aqueles que temem ao Senhor e obedecem a seus preceitos desfrutam de bênçãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, você será bem-aventurado, você será feliz se você desfrutará das bênçãos de Deus, se você teme ao Senhor e faz o quê? E anda nos seus caminhos, né? Não é fazer o que bem entende e achar que receberá do Senhor as bem-aventuranças. Então, em seguida, o salmista ele descreve algumas bênçãos específicas, né, que virão então sobre aqueles que temem e que obedecem à palavra do Senhor. Então, a obra dessas pessoas será produtiva e trará alegria e bem-estar para elas, tá? É o que ele diz: pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem, né? Então, terá uma vida produtiva, uma alegria, um bem-estar por tudo aquilo que está realizando, porque o seu trabalho está tendo resultados, né? A sua colheita está sendo boa, então terá condições de comer, terá condições de vender, de suprir as necessidades de outras pessoas. Então ele fala claramente sobre isso. Mas ele continua falando: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então a esposa do homem temente a Deus, ele diz que será frutífera e terá filhos, né? Então esses filhos serão uma bênção para a sua família, para os seus pais. Como vimos no salmo anterior, cuidarão dos seus pais na sua velhice, suprirão as suas necessidades, serão a sua segurança na velhice. Então o salmo fala sobre isso, mais uma vez aqui, e culmina, né, com a petição do salmista por bênçãos específicas para todos aqueles que estão buscando direção e orientação de Deus. Ele ora pela prosperidade de Jerusalém e bênção para os seus netos. Ele diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Então, aquele que teme ao Senhor será abençoado. Aquele que anda nos caminhos do Senhor será abençoado. Aquele que obedece à palavra do Senhor será abençoado. Então, nós vimos o Salmo 119 falando sobre a palavra e das bênçãos que nós temos, a proteção e o cuidado
quando nós buscamos então a direção do Senhor. Então o Salmo retrata 3 gerações da família, ou de família unida, né? Pela fé no Senhor e andando nos seus caminhos, tá? Porque ele diz: o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás a bênção de Jerusalém em todos os dias da tua vida, de geração em geração, né? Então, esse salmo é um lembrete da importância da bênção de Deus na vida familiar e na vida da nação. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém. Se as famílias forem abençoadas, Jerusalém será abençoado. Se as famílias forem abençoadas, o Brasil será abençoado. As nações serão abençoadas. Então, as bênçãos do Senhor são vitais para o sucesso da família, mas são vitais também para o sucesso da nação. Nações fortes são constituídas de famílias fortes, né? Ambas são, nação e família, mutuamente dependentes uma da outra. Então, o Salmo inspira justamente os peregrinos que viajavam para Jerusalém com as suas famílias para as festas nacionais a lembrar justamente que as suas famílias, né, que as suas vidas familiares estão ligadas à vida da nação, né? E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, a paz em Israel está relacionada a essas famílias, né? A bênção de Deus recairá sobre a família e fará também a nação prosperar, fará a nação ter paz. Então, ele fala claramente sobre a necessidade de pais e filhos terem um relacionamento, uma convivência tão abençoadora que irão abençoar a nação inteira. Então, é sobre isso que o Salmo fala. Então, sua família, seus filhos, nossos filhos, né, devem abençoar a comunidade onde vivem. E dessa forma, abençoarem a nação onde nós vivemos. Então, para isso, as famílias foram criadas. Para isso, as famílias foram constituídas. Quando isso acontece, quando estão sendo dirigidos e orientados pelo Senhor, com certeza haverá bênção na família, haverá bênção na comunidade, haverá bênção na nação. Mas quando essas famílias são desajustadas, são famílias que não seguem, não obedecem à palavra do Senhor, não buscam direção de Deus, nem querem Deus nas suas vidas, então essa sociedade, essa família vai virar uma bagunça. E se essa sociedade é um número expressivo, ela tornará toda uma sociedade realmente infrutífera, uma sociedade imoral, uma sociedade afastada de Deus. Então, o Salmo 128 é uma poderosa declaração da importância da bênção de Deus na vida familiar e na vida da nação. Além disso, o salmista aqui lembra a cada um de nós que estamos lendo a palavra de Deus que a fé e a obediência a Deus trazem bênçãos abundantes, desde a prosperidade material até a alegria e o bem-estar emocional. Todos estarão sendo bem. Verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. A nação será abençoada, todos serão abençoados. Contudo, amados, o Salmo justamente ele destaca a importância de uma família temente a Deus, né? Cuja influência positiva se estende para além do núcleo familiar e contribui para o bem-estar da sociedade de forma geral. Então, na verdade, as nossas famílias foram constituídas para o louvor da glória de Deus. E se nós vivemos como família para o louvor da glória de Deus, as pessoas ao nosso redor, as famílias ao nosso redor também serão abençoadas. Esse foi o projeto de Deus desde o princípio, que a nação de Israel pudesse abençoar todas as famílias da terra. Então, a sua e a minha família têm o privilégio e a bênção e a responsabilidade de abençoar outras famílias. Então, em última análise, o Salmo 128 nos convida a buscar a bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos ser instrumentos, né, de sua bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, é sobre isso que o Salmo fala. Salmo 127, Salmo 128, falando sobre a bênção da família e o privilégio que essa família tem
de alcançar outros, para que famílias abençoadas constituam nações também abençoadas. Sua família é abençoada, sua família é bênção para outras famílias. Esse deve ser o seu e o meu alvo, e é a isso que nós somos convidados, lendo e refletindo nesse Salmo 127 e 128, oitavo e nono cântico dos degraus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua segunda-feira, que todos tenham um bom restante de dia na paz do Senhor, e amanhã, né, Deus permitindo, nós vamos então ler mais alguns salmos, né? Mais o Salmo 129, né? Vamos ver aí o Salmo 129, vamos refletir sobre ele e também, se possível, se houver tempo, vamos também ler e refletir no Salmo 130, tá? 129 e 130, como dissemos, esses salmos mais curtos, vamos então ler e refletir de 2 em 2, ok? É porque o Salmo 127 vimos sempre de 8 em 8 versículos, gastamos bem mais tempo, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia, né? E amanhã, Deus permitindo, estaremos então juntos mais uma vez. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso dia. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pela vida, paz que o Senhor nos concede. Obrigado pelas famílias, as nossas famílias, que nós sejamos pais, sejamos filhos, esposos, esposas que realmente amam e servem ao Senhor e que sejam bênção na vida de outras famílias, para que a nossa nação também seja abençoada. Vivemos dias difíceis e de trevas e de tanta imoralidade. Deus, dá-nos graça para que a nossa família não seja contaminada com as coisas desse mundo, mas pelo contrário, que possam ser uma influência positiva para que as famílias sejam transformadas. Pedimos isso, a tua direção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos, então, uma boa segunda-feira, dirigidos e guardados pelo Senhor. Forte abraço e até amanhã, se Deus nos permitir. Pra te adorar, foi que